isso. E agora, análise do nosso time sobre tudo que foi dito nessa transmissão de hoje. Começando com você, José Maria Trindade, que destaca da live de hoje, Zé. Pois é, mesmo nos Estados Unidos, o presidente mantém exatamente esse hábito de falar com o povo, né? de dar explicações do governo. Olha, essa conversa do presidente Jair Bolsonaro sobre nióbio é muito importante. O Brasil é o maior exportador de longe de nióbio do mundo. Trata-se de um material importantíssimo para dar liga a metais nobres, né? Para a fabricação de aviões, barcos, até automóveis, né? Então, o nióbio é muito importante. 90% do nióbio consumido no mundo vem exatamente do Brasil. 80% das jazidas estão em Minas Gerais. Então, trata-se de um produto muito importante para o Brasil e que até agora foi desconsiderado, ninguém prestou muita atenção. E com o aumento da tecnologia, vai, evidentemente, valorizar a produção de nióbio no Brasil. E ele deve ter ouvido nos Estados Unidos exatamente comentários sobre esta possibilidade de aumentar a exploração do nióbio no Brasil. Sobre a redução dos preços dos combustíveis, o presidente apresentou aos presidentes da Câmara e Senado, né, uma saída importante. O momento da política é de debate sobre os altos preços dos combustíveis. E o Congresso Nacional se sente pressionado e quer fazer algo, e com apoio do presidente Jair Bolsonaro. O projeto limita em 17%, né, a cobrança do ICMS e coloca os combustíveis, assim como transporte, energia elétrica e comunicação, né, como produtos essenciais. E isso coloca esses setores num regime especial de cobrança de impostos. Apareceu uma novidade durante esse debate, que é o pessoal do Proálcool. O Proálcool já tem incentivos. E representantes do Proálcool me disseram que não dá para competir em igualdade de condições, o álcool com a gasolina, se também os mesmos incentivos, né, redução de impostos, forem dados à gasolina. Mas isso aí já está sendo estudado de uma maneira, tem que ser uma emenda à Constituição, e a Câmara dos Deputados está acompanhando esse processo e é uma tentativa de saída. A abertura de empresas é um grande critério que se discute sobre a possibilidade de um país ser o destino de investimentos. E o Brasil vem reduzindo esse tempo de abertura de empresas. Eram meses, 4 meses. Foi reduzindo, e agora 1 dia e meio. Né? 1 dia e... deixa eu ver aqui... 1 dia e meio para abrir uma empresa. Isso é muito importante porque tira burocracia. Quando se cria burocracia em um setor, aumenta a possibilidade de corrupção. A frase é antiga, apresenta dificuldades para vender facilidades. Então é muito importante isso. Sobre isolamento, o presidente vem insistindo, ele tem razão. Essa história de lockdown foi um erro histórico da humanidade. Não se pode parar o mundo. E ele falava exatamente isso. E agora estão falando de novo em isolamento. Não é possível cair no mesmo buraco 2 vezes, né? Aí também já não é mais humano, né? Então essa é a situação. O presidente Jair Bolsonaro está à vontade nos Estados Unidos, vai participar de manifestações lá, motociata, encontro com cristãos, e isso é muito importante. Você, Guilherme Fiuza, que destaca da live de hoje que acompanhamos do presidente Jair Bolsonaro, hoje direto de Los Angeles. Fiuza. Pois é, Vitor, foi uma live curta e ele falou pouco do encontro, né? Ele não se estendeu sobre o que a gente poderia talvez esperar, os temas do encontro, os bastidores do encontro. Ele não tratou muito disso. Ele iniciou a live, inclusive, falando de política brasileira, política econômica, questão do projeto para a redução de preço de combustíveis, né? Mencionou o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que ele está lá também, né? Presente ao encontro em Los Angeles, e não se estendeu. Eu vejo nisso, Vitor, isso que nós temos comentado aqui, eu pelo menos tenho trazido essa abordagem.
Estas reuniões sempre tiveram algo de uma apoteose burocrática, né? Vivem muito bem, né, esses burocratas de entidades multilaterais, nunca tiveram assim uma presença orgânica em reais políticas públicas, mas nós temos que, né, render aí as nossas homenagens, nossos agradecimentos à Organização das Nações Unidas pelo papel histórico que teve até algum tempo atrás, né, inclusive na busca da paz mundial, direitos humanos, etc. Isso aí acabou. E os blocos também, né, nessa linha, nesse rastro, estão em extinção. Mesmo, né, falando das Américas, a ALCA, Mercosul, isso deixou de ser uma realidade política e economicamente importante, né? Vale a diplomacia bilateral, evidentemente, valem também os grandes blocos que vão sendo criados, como o G20, mas aí é uma ação eminentemente política, e é claro que valem, né, organizações do tipo a OCDE, mas também nem tanto. Na verdade, hoje, o prestígio das nações se faz no aspecto bilateral e perante o mundo. O presidente brasileiro foi lá e disse: olha, o Brasil alimenta cerca de 1/6 da população mundial. É isso aí, é esse o papel do país. Ah, mas e a Amazônia? A Amazônia é importantíssima, a Amazônia é uma região sensível, mas aparece, em geral, né, como protagonista dessa temática por causa dos demagogos. As questões reais da Amazônia, que são muito importantes, que são complexas, elas não entram, né, nessas conversas, né? Quer dizer, as políticas reais, as políticas de salvaguarda ambiental na Amazônia, as políticas de desenvolvimento sustentável que existem são importantes, o macrozoneamento econômico e ecológico, nada disso entra. Esses encontros servem para o incrível Hulk, né, que acha que é verde, aí tem lugar de fala para falar da floresta, né? É um distraído, né? Usando isso por carreirismo, uma vergonha, né? Serve para esses personagens, para esses oportunistas, ficar dizendo: o presidente brasileiro está aqui, não confia nele não, porque a Amazônia é isso, a Amazônia é aquilo. Enfim, um desrespeito à própria Amazônia e aos habitantes da região. Agora, o presidente, então, não se deteve muito na questão do encontro, mas ele voltou a falar sobre a questão das liberdades. E ele assinalou, por exemplo, a questão da perseguição que houve, e ninguém haverá de esquecer, porque outras do mesmo tipo continuam havendo, aqueles que procuraram tratamentos experimentais contra a Covid. O presidente citou a postura dele, que era favorável a essas experiências, sem charlatanismo, sem dizer que era panaceia, curandeirismo, etc. O Conselho Federal de Medicina no Brasil afirmou que era falso dizer que aqueles antivirais, enfim, aqueles chamado tratamento imediato, que aquilo era inócuo e era charlatanismo, que era válido, mas que não era consolidado como ciência. E houve a perseguição, Vitor, houve a perseguição a médicos que se acovardaram, o presidente citou isso, que acabaram se acovardando na sua obrigação de guarnecer as experiências novas de tratamento contra uma doença nova. É claro que isto se insere no alerta que o presidente tem feito à questão das liberdades. São essas liberdades individuais e também institucionais, médicas, que estão em risco. E, como já assinalei no início do programa, o presidente americano hoje é um parceiro desse tipo de perseguição. Ele fala, ele dança conforme a música do lobby da indústria farmacêutica. É uma vergonha essa postura. Mas, enfim, indo para a parte final, fora o que o Zé já ilustrou, essa pesquisa XP, né? A pesquisa XP diz que o Lula, né, diante da observação do brasileiro, o Lula é mais honesto que o Bolsonaro. Olha, eu vou dizer a vocês, eu não tenho nada a ver com político A, B ou C. Não tenho nem inclinação ideológica, partidária, nada disso. Eu não sei
como será a vida do Bolsonaro. Eu nunca fiz uma devassa na vida do Bolsonaro. Agora, o que a gente sabe que vem a público do governo dele, que é o que nos interessa principalmente, é um governo sem corrupção. Será que a XP, o lugar onde ela foi fazer essa pesquisa, não chegam as notícias sobre o governo atual? Será que o trabalho, por exemplo, no Ministério da Infraestrutura, um foco histórico de corrupção, e que não teve nenhum caso, nenhuma denúncia de corrupção no DENIT, por exemplo, será que a população brasileira não viu nada disso? Agora, isso não é o mais alarmante, né? O mais alarmante é que o Lula é honesto. Você veja a XP, vejam, né, a magnitude desta marca, que está oferecendo uma pesquisa de opinião, ela está afiançando esse suposto retrato do que o brasileiro acha da honestidade do Lula. A XP está dizendo que o brasileiro acha o Lula mais honesto do que o atual presidente. Em que lugar o Lula pode figurar em ranking de honestidade? Vocês acham que o brasileiro é otário? Vocês acham que o brasileiro não viu nada? Vocês acham que o brasileiro, a média, a maioria da população, que foi arrebentada pela corrupção do governo Lula, que depenou a Petrobras, a XP acha? Onde é que ela foi perguntar às pessoas? Foi lá no escritório da XP? Onde é que é esse lugar que as pessoas acham que o Lula é mais honesto? Onde é que é esse lugar em que as pessoas podem conectar o Lula com honestidade? Depois da violência do assalto perpetrado em quase década e meia de petismo, esfregada na cara da população, investigada, sentenciada até terceira instância, Tribunal Superior, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A população brasileira está com amnésia. Eu gostaria de sugerir à XP o seguinte: faça uma pesquisa sobre amnésia. Aí talvez possa começar a vir fazer mais sentido. A população brasileira está sofrendo de amnésia crônica? Aí talvez sim, se a resposta for sim, sei lá, 99% da população brasileira foram acometidos de amnésia crônica. Aí a gente já pode acreditar que o brasileiro, a maioria do brasileiro, né, esse que foi escalpelado pelo petismo, que assaltou em tudo quanto é direção, aquela roubalheira desenfreada, que levou o país à maior recessão da sua história na ocasião, a gente vai então acreditar que essa amnésia retirou tudo isso, todo esse registro, né, da mente dos brasileiros. Aí os brasileiros acordaram e viram o Lula e disseram: ele parece mais honesto.